Como parar de sofrer agora? Olá, eu sou Fabiana Santos e nesse vídeo aqui eu vou te dar uma dica prática para você usar quando você não estiver conseguindo fazer EFT, quando você não estiver conseguindo fazer meditação, respiração, quando você não estiver conseguindo se acalmar, sair do sofrimento. Então esse vídeo é para ouvir e aplicar imediatamente. Se você gostou da ideia, eu já quero te convidar a curtir o vídeo e a se inscrever no meu canal. Aqui eu falo os meandros do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Se você me segue há um tempo, eu quero te convidar para me seguir no Instagram. Sim, agora eu estou no Instagram, é muito recente, mas eu estou. E vamos então para o conteúdo do vídeo. Então a promessa que eu te fiz nesse vídeo aqui é te ensinar como parar de sofrer agora, certo? A gente está falando sobre sofrimento e eu vou fazer um contexto muito breve sobre sofrimento. O que a gente escuta normalmente, o que eu assisto em tudo quanto é vídeo, o que eu leio, é mais ou menos assim. Você precisa separar dor de sofrimento. O que é a dor? A dor é o que é real, é o que você efetivamente está sentindo. Então, se você, por acaso, perdeu alguém, essa perda ela te causa dor. E a emoção associada à perda é a tristeza. Você vive o luto, que é um processamento dessa perda que você teve. Então, a dor é real? Ela é real. A perda existiu? Existiu. Onde é que o sofrimento começa? Quando você, a essa dor, adiciona mais elementos. Então, você começa a ter pensamentos em que você talvez sinta remorso em relação a alguma coisa que você não viveu com aquela pessoa que morreu, ou então você está adicionando um ingrediente a mais que é do tipo, o que vai ser de mim agora que eu estou sem essa pessoa, e você não para pensar que vai chegar um momento que você vai sair do outro lado, então você fica com o sentimento de que aquilo nunca vai acabar. Você vai aumentando a dor com seus próprios pensamentos. Você vai ficando com raiva de Deus que levou a pessoa que você gostava, você fica com raiva da vida, você fica com raiva da doença, da medicina, sei lá do que. Você começa a adicionar outras questões àquela dor, que é real, a dor é real. Então, o sofrimento, muitas vezes, ele não é necessário. Na maioria das vezes, ele é desnecessário mesmo. Agora, é fácil falar. É fácil falar. É fácil dizer, olha, você não precisa sofrer. Foca na dor, aceita o que está acontecendo, porque é isso que você vai ver em outros vídeos. Aceita, e eu não estou dizendo que está errado, isso é verdade, é só um ponto de partida para eu poder avançar nesse vídeo aqui. Então, você vai ver lá, você precisa aceitar que aquilo ali aconteceu, e aceitar todas as coisas que você não tem controle, porque se você fica tentando controlar o mundo, você está fadado a fracassar, a se sentir mal, a se frustrar. Melhorar, assim, diminuir o nível da sua expectativa em relação às coisas. Então, se você tem menos expectativa em relação às pessoas, aos acontecimentos, às situações, você tem menos chance de se frustrar e, portanto, de sofrer. Isso te ajuda, essa ideia de separar a dor do sofrimento e aceitar que o mundo não é do jeito que você quer, aceitar a realidade como ela é, isso te ajuda? Isso te ajuda. Mas tem hora, como eu falei, que você entra nesse looping do sofrimento e você não dá conta de sair. Então esse vídeo é para você usar nessas horas em que você entrou no looping, você já está sofrendo, e essa ideia de aceitar, de abandonar o controle sobre as coisas, ela faz muito sentido, mas a sua emoção você não consegue mudar. E você continua então experimentando incômodo, experimentando mal-estar. Nesses momentos, o que você faz? E é aqui o ponto que eu quero chegar. A gente fala muito, e isso está sendo assim, graças a Deus, está sendo uma coisa, é uma questão e um assunto que está em voga, que está todo mundo falando, sobre a gestão das emoções, a sua gestão emocional, a educação emocional, como lidar melhor com as suas emoções. E eu quero pegar esse gancho da palavra gestão, porque gestão é o seguinte, basicamente você seguir um ciclo de planejar,
fazer o que foi planejado, verificar se o que foi planejado e o que foi feito estão de acordo e fazer ajustes. Isso é gestão. Se você vai gerir a sua emoção é um recurso, esse é o entendimento. Mas recurso para quê? O que você faz com a sua emoção? E aí que está o mais importante desse vídeo, eu acho, para você assimilar essa ideia, vai mudar radicalmente a forma como você experimenta tudo na sua vida. A sua emoção, quando pensada como um recurso, ela te habilita a dar uma resposta diferente nas situações. Então, se você está numa situação em que a sua autoridade está sendo desafiada, vamos supor que você tenha alguma autoridade, e se a sua autoridade está sendo desafiada, talvez você precise de um pouquinho de raiva para poder se posicionar. Ou talvez você precise de um pouquinho de calma para poder se posicionar. Então, não existe uma fórmula mágica qual é a emoção que eu uso em qual momento. Mas sim, você pode usar a sua emoção de acordo com o resultado que você está esperando. Você está entendendo isso? Você pode, portanto, alterar o seu estado emocional para ele ficar adequado à resposta que você precisa dar. Então, aqui nós estamos falando do campo da gestão, você usando a sua emoção como recurso. Mas tem uma outra questão em relação às suas emoções que eu quero te chamar a atenção nesse vídeo aqui também, que é o seguinte: por que é que você não consegue sair do sofrimento quando você já entrou nele? E espera que eu já vou te dar aqui a dica. Você precisa entender isso aqui. Por que você não consegue sair? Porque a sua emoção, ela te traz mais pensamentos do mesmo tipo daquela emoção. É como se você entrasse num looping. Então, se você está experimentando tristeza, os pensamentos que virão na sua cabeça por causa do seu estado emocional, porque ele te gera também um movimento interno, uma resposta interna, são pensamentos de tristeza, de desespero, de frustração, de raiva, de todo tipo de pensamento negativo. Agora, se você está experimentando, por exemplo, alegria, vai ser muito difícil você ter um pensamento de tristeza. A não ser que você tenha o hábito de ter esse pensamento de tristeza, que é o que acontece, por exemplo, com quem está com depressão, que eu não vou entrar nesse vídeo aqui. Mas o pensamento habitual de tristeza, de desespero, ele acaba, sim, podendo levar à depressão. Então, quando você está alegre, quando você está comemorando, é muito difícil você ter um pensamento negativo, é mais difícil, digamos assim. Esse entendimento é fundamental para você usar a dica que eu vou te dar. O que aconteceu comigo ontem? E eu vou me usar como exemplo aqui, vou contar uma história minha para você entender como é que usa. Então, você sabe, eu sou super treinada em EFT, eu ensino EFT, e se você não sabe o que dá uma olhada aqui embaixo na descrição, a gente vai deixar vários links de vídeos meus que eu te ensino o que eu te mostro como é que faz para diferentes situações. Então, uma ferramenta poderosíssima para você fazer a sua gestão emocional, para você se controlar. Emocionalmente, para você atingir resultado, para você trabalhar a crença limitante. Não vou fazer o comercial de EFT aqui, mas enfim, fica a dica, está aqui embaixo. Tem hora que você não consegue usar EFT. O que aconteceu comigo, então? Muitas pessoas sabem disso, porque eu já falei no ano passado, na última live que eu fiz no ano passado, depois eu fiquei 1 ano sem gravar vídeos, e eu voltei esse ano, já fiz uma live, e a minha mãe está doente, minha mãe está com câncer, o câncer da minha mãe está evoluindo, e nesse momento da minha vida, ela está morando comigo aqui em casa. Então, tem hora que me abate assim, uma tristeza enorme. E essa tristeza, ontem, evoluiu para um desespero mesmo. E eu já vi que chorar na frente da minha mãe causa um estrago gigantesco. Eu não quero nunca mais chorar na frente dela, porque eu vejo como é que ela fica. Então eu percebi que eu estava entrando num processo que eu estava querendo desabar. E nessa hora, como eu me conheço, se eu quiser fazer EFT, é muito mais difícil. Se tivesse alguém para fazer comigo na hora, talvez eu conseguisse. Aí, de boa, porque a pessoa vai acessar coisas que eu estou sem coragem de acessar.
Mas ontem eu falei, eu não tenho coragem de acessar essa tristeza, eu não tenho coragem de acessar essa dor. Porque se eu entrar nessa dor, eu tenho até uma sensação ruim de que eu posso não sair do outro lado ou que talvez eu demore muito tempo me trabalhando com EFT. Então, não era um recurso que eu tinha ali naquele momento. E a questão da respiração também, na hora que eu já estava assim, bem chateada e com essa sensação mesmo de o mundo estar desabando abaixo dos meus pés. O que eu fiz? Eu usei a minha rota de fuga. E enquanto eu estava usando a minha rota de fuga, o que eu chamo de rota de fuga, eu pensei, preciso gravar um vídeo sobre isso, porque isso aqui vai fazer diferença na vida das pessoas. O que é rota de fuga? Voltando aqui para a gestão das emoções. Se você está no movimento de administrar, uma das funções da administração é planejar. Então, você tem que saber que existem alguns riscos, dependendo de como é que está a sua vida, tem alguns riscos de coisas que podem acontecer. Isso se chama gestão de risco ou gestão de crise, o que você não precisa ser teórico no assunto, mas tem coisas que você precisa ter um planejamento do que fazer se a situação acontecer. E foi exatamente esse o caso. Então, eu já tenho uma carta na manga, eu diria, que é a minha rota de fuga, que sempre muda o meu estado emocional. Sempre. Isso funciona. E essa rota de fuga é a seguinte, eu não tenho só uma, mas essa é forte. Eu vou arrumar coisas. Quando eu arrumo gaveta, arrumo pasta, mudo a posição dos móveis, eu mudo meu estado emocional super rápido, porque isso me traz um sentimento de organização e de clareza. E foi exatamente o que eu fui fazer. Eu fui mudar, tinha uma coisa me incomodando aqui em casa, um móvel que estava num lugar que não era para estar, estava tumultuado, estava parecendo um acampamento, assim, me incomodando. Eu peguei e falei, eu vou mudar esse móvel, pedi ajuda aqui para a minha secretária aqui em casa, e aí fomos e mudamos a posição do móvel, e aí nessa arrumação eu coloco um outro móvel no lugar, ajeito as coisas, coloco dentro de caixa, isso muda o meu estado emocional, que é tudo o que eu precisava naquele momento. Então, voltando aqui para a questão da gestão, tem hora que você só precisa gerenciar aquele momento. Você não está pensando em atingir um objetivo, em não procrastinar, em entrar em ação. Você não está pensando estrategicamente numa coisa mais a longo prazo ou a médio prazo. Você não está diante de um projeto que você precisa alavancar. Não é isso. Você tem que gerir o agora. Você tem que gerir aquele momento, a rotina. E aí você precisa ter alguma coisa na sua mão que funcione imediatamente. Imediatamente. Para mim, o que funciona imediatamente é arrumar alguma coisa. Lavar a louça funciona para mim. Dançar funciona para mim em inúmeros casos. Se eu ponho uma música animada e eu vou dançar, eu mudo meu estado emocional muito rápido. O seu corpo é um super aliado para você mudar os seus estados emocionais. Daí, qual é a síntese disso tudo que eu te falei? Quando você entrar no sofrimento, para você sair do sofrimento, você não vai para o caminho racional, você não vai questionar o seu sofrimento, aquele looping, entrar num modo de tentar aceitar. Só saiba o seguinte, você precisa aceitar para poder ficar só com a dor e não ficar com o sofrimento. Isso é conhecimento, saiba disso. Mas a prática mesmo é o seguinte, muda a sua emoção, faz alguma coisa, qualquer coisa que você sabe que muda o seu estado emocional. A partir dessa mudança de estado emocional, aí você tem condições de começar a pensar outros pensamentos. Então você pode efetivamente ir trabalhar a sua tristeza, ou ir trabalhar mesmo, ou ir fazer o que você precisa fazer. Mas você já está num outro estado emocional. Você vai conseguir sair do sofrimento. E por fim, a dica dentro da dica. Você tem que ter essa carta na manga preparada antes. Lembra que eu falei planejamento? Isso tem que estar pronto antes de você entrar nesse momento. Você tem que saber qual é a sua rota de fuga agora, enquanto você ainda não entrou no sofrimento. E talvez você esteja justamente assistindo o vídeo porque você estava sofrendo.
E eu espero que só essas ideias que eu tenha te trazido aqui, elas já tenham contribuído para você mudar o seu estado emocional também. Porque sim, às vezes um vídeo em que a gente fala de coisas mais profundas e te traz alguma clareza e objetividade, esse vídeo aqui pode sim ter o poder de mudar o seu estado emocional. Então observa, se você já mudou o seu estado emocional, você já parou de sofrer. E agora o próximo passo, define então, logo, a sua rota de fuga. Pode ser? Esse é o meu convite para você nesse vídeo aqui. Bem, essa foi a mensagem desse vídeo, eu espero que ela tenha sido útil para você. Eu desejo do fundo do coração que você aproveite essa dica que eu te dei, para efetivamente sair do sofrimento mesmo, quando você precisar. Se você não curtiu até agora, deixa sua curtida, porque me ajuda muito. Te convido mais uma vez a se inscrever no canal e a gente vai se ver nos próximos vídeos. Um beijo!